Olá pessoal, como é que vocês estão aí? Tá tudo bem? Aqui tá tudo maravilhosamente bem. Agora eu vou gravar uns videozinhos pra vocês, contando uns causos. E eu vou tentar gravar na rua, né? Eu fico um pouco constrangido de gravar na rua, pra ser bem sincero com vocês. Mas eu sei que vocês gostam e tal, né? Então eu vou mostrar pra vocês. Aqui tô andando numa cidadezinha chamada Barendrecht, na Holanda. E vamos pro caos de hoje. Aconteceu tanta coisa estranha quando eu restaurante. E uma delas foi muito marcante pra mim. Foi quando eu me mudei pra cidade do Porto. E lá eu acabei entrando para trabalhar num restaurante sem fazer entrevista, sem fazer teste, sem nada. Simplesmente o cara olhou meu e-mail, que eu mandei com umas fotos dos meus pratos, um currículo. E daí o que ele fez? Ele entrou no perfil do restaurante que eu trabalhava, né? E viu postagem do dono do restaurante comigo, me agradecendo, que na época éramos friends. Porque literalmente eu ensinei ele a abrir um restaurante de sushi, né? E daí me contrataram, pagando um valor bem considerável. Só que daí o que acontece? O restaurante era imundo. Imundo mesmo. E não era porque eles eram sujos ou de mau caráter e tal. É que eles não conseguiam limpar as infestações de barata que tinham no restaurante. Porque botavam veneno, botavam tudo e não conseguiam, né? Porque o problema era num prédio abandonado do lado, né? Tentaram, e nada. Só que tinha que invadir o prédio do lado, literalmente tinha que entrar para exterminar, porque era um restaurante fechado, cheio de entulho, resto de comida. Então era muita barata mesmo. E eles não conseguiram fazer isso, né? E eu falei, ó, se não fizer até o final do mês, eu tô saindo, porque eu não vou trabalhar num lugar com risco de contaminação, que é muito grande, né? O peixe em si, ele já tem um alto risco de contaminação. E tinha um outro agravante. O dono comprava peixe mais barato. O peixe que não vendeu 2 dias atrás, ele comprava. Ele tinha um fluxo bom de clientela, então ainda estava dentro da data, mas abria precedentes para contaminação. Esse aí não gostava. Aí fui sair do restaurante, mandei uns currículos. Aí um restaurante chamado Sushi Lovers me chamou para uma entrevista, e outros demais, né? E esse é interessante porque o cara, olha só que bonito, o cara, dono do restaurante, ele aprendeu a gostar de brasileiro por causa de mim. Olha só que legal. E eu tava tão indignado com o restaurante que eu saí, que quando eu cheguei no restaurante dele pra entrevista, eu olhei e falei, ó, o restaurante é limpo. Era um restaurante só de delivery e takeaway, né? Aí, quem trabalhava no restaurante eram os donos, né? Um casal. Eles trabalhavam com funcionário e tal, né? E eu era o funcionário que eles estavam precisando, né? Aí eu olhei e falei assim, tô vendo que é limpo o restaurante, né? Porque da bancada tinha uma ampla, né? Quando tu entrava para pegar os pedidos, tinha uma visão muito boa, né? De todo o restaurante. E dava para ver que era muito limpo. Aí eu olhei, posso olhar as notas, as faturas dos peixes para ver se são de qualidade? Aí a mulher do dono, a Vanessa, muito querida, ela me olhou com uma cara tipo, o que esse cara tá fazendo, né? Quem ele pensa que é? E trouxe e mostrou, né? Olhei a fatura, olhei as datas e tal, né? Aí eu olhei, pronto, agora a gente pode começar a conversar. Daí assim mesmo. Aí trocamos uma ideia. Aí ele me olha, quando é que tu pode fazer um teste? Eu falei pra ele, agora. Eu peguei meu avental com as minhas facas, né? Eu enrolava, literalmente enrolava
as facas no avental, né? Pra não me cortar, né? Eu tinha várias facas, né? Aí ele olhou, o que que é isso? Ué, minhas facas. Aí tá, né? Daí ele olhou pra mim, não, que hoje a gente já começou a fazer as coisas e não sei o que, papapá. Ah, vem amanhã. Eu tá, olhei pra eles e falei, ó, eu tenho que trabalhar. Então eu não posso ficar parado. Porque, né, como eu pedi demissão, não tinha subsídio, nada, né? E daí, beleza. Eles me chamaram pra fazer o teste no outro dia. Aí eu abri o salmão, fiz tudo, né? Aí eles me questionaram. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aí eles me questionaram do porquê que eu ficava abanando o arroz, né? Em vez de só mexer e deixar esfriar, né? E daí eu falei que não, tinha que abanar porque os líquidos, né, que a gente bota, eles têm muito açúcar, né? Muito açúcar, sal, vinagre, né? Tudo isso cria uma película que mantém o arroz úmido, né? Mesmo depois de esfriar. Mas eles não engoliram aquilo. Daí tudo bem, né? Comecei, né? Daí tinha um outro para trabalhar, botei uma pressão neles. Quando eu cheguei em casa, olhei o meu telefone, um SMS deles. Ah, a gente vai dispensar o cara e pode vir trabalhar. É aí normal, né? Tu é entrevistado, as pessoas, né, gostam de ti ou não, né? E tu vai trabalhar ou não, né? Tudo certo, é mais ou menos por aí que funciona, né? Só que eles, né, eu ia trabalhar e eu acostumado a fazer tudo sozinho, fui fazendo tudo sozinho, né? E daí eles viram que não precisava dos dois estar ali trabalhando, né? E eles tinham um restaurante em Lisboa também. Aí a esposa dele começou a ir para Lisboa porque deu uns problemas e eu fazia tudo sozinho, conseguia ir fazendo tudo sozinho. E ele começou a chegar cada vez mais tarde, né? Que daí acabava atrasando um pouquinho e ele tinha que ajudar, né? Aí ele resolveu me dar uma chave. Só que a maneira que ele me deu a chave foi muito engraçada, porque ele me deu a chave, mas não perde. Sabe aquela pessoa assim, ó, eu tô confiando, mas desconfiando totalmente? Era ele. Deu a chave e foi muito engraçado, que ele foi embora por um lado e eu fui pelo outro. E ele andava um pouquinho e olhava para trás e me olhava. Aí eu, pá, beleza, né? Conhece há pouco tempo, aquela coisa toda. Aí foi indo. Passou ali. Passou meses, né? Daí foi tendo um pouquinho de intimidade, né? Porque eu era o único funcionário, fazia tudo. Ele só tirava os pedidos. Aí tinha os estafeta dele contratado, que fazia as entregas e tal, né? Aí beleza. Um belo dia, assim, um final de semana, que ele ia mais cedo, pra tentar adiantar as coisas, sabe? Aí ele ficou me olhando, mas me olhando assim, eu olhei assim, o que foi, Miguel? Tô cagado, né? Aí o Miguel, Maicon, todo mundo fala meu nome errado em Portugal, né? Maicon, vou te contar um negócio que não tinha por que ele contar, mas vou te contar. E eu, conta aí, Miguel. Aí ele falou pra mim que quando ele foi abrir o restaurante com a esposa dele e chegou no momento de contratar alguém, ele fez um acordo com a esposa dele. E nesse acordo, o único pré-requisito era jamais contratar brasileiro. E eu fui tão objetivo, direto e, né, que por algum motivo eles quiseram me contratar, né? Aí ele me contou essa história, né? Aí eu, tá, mas por que, Miguel? Olha como é que são as coisas, né? Na década de 90, início dos anos 2000, veio uma leva muito grande de brasileiro. E eles trabalhavam, era uma função para ter os documentos, né? Aí beleza. 2001, 2, 3, lá por 2008, começou a surgir uma lenda em Portugal que o Brasil estava melhor que Portugal. Não sei de onde tiraram essa abominação, né? Mas tudo bem. Também foi uma crisezinha meio global que deu e tal, né? Aí o que os brasileiros fizeram? Se encheram de empréstimo em Portugal e foram pro Brasil. Não sei como, não faço ideia como,
Mas o Miguel, ele tinha formas de conseguir o telefone do pessoal no Brasil. E daí ele ligava pro pessoal, né? E sempre quando alguém te liga cobrando alguma coisa, né? O brasileiro, por norma, fala: me liga outra vez, dá aquela enrolada, né? E com ele o pessoal nem dava enrolado, só falava: vem aqui me cobrar então, o português. E eram vários, né? Aí ele pegou ódio de brasileiro, né? Porque, né? Que todo mundo que tá devendo e não paga, aí já mostra que não tem muito boa índole, né? Aí, por causa disso, desse trauma que ele pegou com os brasileiros, ele não contratava, não contratava. Aí depois que ele me contratou, né, daí veio a pandemia, ele fechou o restaurante, ele abriu outra coisa, não deu certo. Depois ele abriu outras coisas e deu muito certo, hoje ele tá muito bem. Hoje ele e os sócios dele tem uma cadeia de restaurante muito grande. Que, inclusive, o Silvio, que tem vídeo gravado com ele aqui, trabalha num desses restaurantes dele, né? Esse lugar é muito bonito, né? Aí tá aí a historinha que eu queria falar pra vocês, contar pra vocês, porque é bem peculiar, né? Como a gente monta uma imagem, né? E a gente fica aquela imagem negativa de algumas pessoas, né? Que no caso dele não foram, né? E por causa disso acabou influenciando a vida dele negativamente. E que eu, sem querer, acabei mudando essa opinião dele sobre os brasileiros, né? Algumas coisas sobre o sushi eu consegui mudar na cabeça dele, né? Isso que eu falei no começo do vídeo, né? Do arroz, que ele só ia virando, ele e a mulher dele só virava, né? Eu ia lá e abanava, né? Explicava, ó, assim o arroz fica melhor, papapá. Não é eu que inventei, os velhos já, para que eu aprendi, era assim que faziam e deu, né? Aí como é que eu fiz para mudar a opinião dele? Um dia eu fiz arroz, metade eu fiz do meu jeito e a outra metade eu botei num outro recipiente e mostrei para eles, né? Aí deu lá pro final da noite, tava eles usando o meu arroz porque o deles estava muito ressecado. É lógico que fica, né? E o mais legal foi a maneira resiliente deles de abrir o restaurante, né? Porque eles aprenderam com o YouTube e abriram né, literalmente, não vou falar cara e coragem, mas né, não pensaram que podia dar errado, né? Deu certo por muitos anos, foi, olha, não existia outra coisa que concorria com eles, questão de delivery, takeaway, até a chegada do Uber, né? Começou a chegar o Uber, que lascou, né? Porque na época dele, que ele tinha um restaurante, só existia delivery de pizza, né? Que as próprias empresas entregavam, né? E ele de sushi, então era pizza e sushi, né? De entrega que tinha. Pra ver como Portugal era atrasado em alguns aspectos, né? Porque no Brasil é muito comum, né? Mas por motivos diferentes, né? No Brasil é muito famoso, né? Já há muitos anos, delivery, takeaway, por causa da violência, né? Acho eu, não sei. E Portugal, o pessoal, né, para comer uma comida de restaurante, gosta do evento do restaurante, né? Então talvez seja isso, né? Não sei. Mas ele era líder, né? Ele era líder, né? Tanto que quando começou a questão de Uber, a própria Uber queria fazer um contrato com ele de exclusividade, né? Como a Uber deve ter olhado, não, esse cara é muito bom, só trabalha com isso, vamos botar ele na plataforma, né? Com um contratinho e tal. Ele não quis. Aí se lascou, né? Mas também, né? Ninguém tem bola de cristal, né? Que ia ficar desse jeito, né? Quer dizer, eu imaginava, né? Que ia subir muito, né? Mas olhando os portugueses, a maneira que os portugueses pensam, né? Tinha tudo pra não dar certo a Uber em Portugal. Tinha tudo pra não dar certo. A Uber Eats, né? Por causa das questões de costume de ir em restaurante, de comer em restaurante, né? Aí veio a pandemia e os portugueses olharam, opa, desculpa lá, mas é melhor comer a comidinha do restaurante no conforto da minha casa, né? Tá meio ruim meu sotaque português, né? Eu sei, desculpa. Mas é isso aí que eu queria falar pra vocês, né? Eu vou lembrando das histórias e eu vou gravando,
De preferência vou tentar gravar na rua, né? Porque vocês gostam de ver a rua. E daí vou estar postando aí pra vocês aí. O que vocês acham aí? Abraço. Tchau.